Bom, então é isso aí, pessoal. Pastor Tiago, professor de teologia. Você está no nosso canal, o canal Praxis Teológica, a sua opção teológica no YouTube. Eu vou rodar nossa vinheta e já retorno para nós entrarmos no assunto de hoje. Muito bem. O assunto de hoje é pastor versus mercenário. Mas como assim, professor? O que o senhor quer dizer com isso? Nós estamos vivendo uma época, queridos, em que nós não sabemos mais quem é quem. E isso em todas as instâncias, que se você aplicar esse princípio, você vai ver que de fato a gente não o conhece. Então está adentrando no seio da igreja, nas igrejas, no cristianismo em geral, no meio dos evangélicos, protestantes, católicos e etc., mercenários que não são sacerdotes, ou mercenários que não têm o espírito de um pastor. O que eu quero dizer com isso? Você percebe que muitas decepções, muitas desilusões, muitos escândalos estão adentrando o cristianismo, mas por pessoas que não são da classe, não fazem parte desse tipo de trabalho, não têm a legalidade para executá-lo. Eu vou exemplificar. Nós estamos vivendo época em que pessoas aparecem do nada como sendo bispos, apóstolos, pastores, etc, etc e etc. Eles vêm, abrem uma igreja de qualquer jeito, colocam uma placa, começam a regimentar e arrebanhar pessoas, e em seguida você vai ver que só sai besteira disso aí. Não sai nada de proveitoso, não sai nada de edificante. Quando você vai checar, quando você vai analisar, você vai ver que a coisa está feia. A coisa está feia e está realmente agravada a situação. Assim sendo, eu quero trabalhar um texto da Palavra de Deus com vocês. Como é que nós podemos, dentro de uma maturidade, dentro de um equilíbrio, saber identificar isso? E o texto hoje que eu quero trabalhar com você, ele está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. E nós vamos ter 3 partes de leitura. Nós vamos ler o capítulo 10, do verso 1 ao 3. Depois vamos ler também do verso 6 até o verso 8. E depois, para finalizar, vamos ler do verso 10 até o verso 12. Mas o texto principal é João capítulo 10, verso 10. Eu coloco na tela só para você ter isso em mente. Jesus ele declara: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, com base nesse texto, nós vamos identificar aquilo que eu coloquei no começo para vocês. Por exemplo, como que eu posso identificar então, pastor, se de fato uma pessoa é pastor? Se de fato essa pessoa tem a vocação, o chamado, a legalidade e o reconhecimento para exercer tal função? Biblicamente, nós temos um preceito fundamental para entendermos essa questão. Eu vou colocar o texto na tela para você acompanhar e depois vou tecer alguns comentários. O texto ele encontra-se em João capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Coloco na tela para você acompanhar. Está escrito assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha o verso 3. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Vamos entender primeiramente essa questão. Professor, como que uma pessoa chega a ser um pastor? Existem os caminhos, existem os precedentes, existem princípios para isso. Primeiro de tudo, um membro ele começa a ser observado. Ele começa a ser observado pelo pastor do rebanho, pelo pastor da igreja, a partir das características da aptidão que ele começa a mostrar nos trabalhos que ele está desenvolvendo. A partir disso, o pastor coloca ele em observação e vê se ele apresenta os traços
para o qual a gente pode identificar um chamado pastoral na vida dessa pessoa. Esse é um princípio. Assim sendo, essa pessoa é colocada geralmente como um cooperador ou um diácono. A palavra diácono passa a ideia de serviço. A pessoa começa a servir na igreja. Porque pelo que Jesus coloca aqui, o pastor ele deve ser uma pessoa conhecida pela igreja, e o caminho pelo qual ele é conhecido é um único caminho. Ele entra pela porta no curral das ovelhas. Passa a ideia de assembleia, de congregação. Ou seja, ele não é aquele pastor que chegou na igreja por outra via, por outro caminho, simplesmente porque apresentou um documento, porque apresentou um papel, etc. e etc. Não. Ele entra pela porta no curral das ovelhas, porque aquele que sobe por outra parte, segundo o verso 1, ele é ladrão e salteador. Então o caminho para um pastor é a porta no curral das ovelhas. Ele está ali, ele é conhecido, ele é experimentado, ele passa pelo crivo e ele é aprovado. Essa é a ideia de entrar pela porta no curral das ovelhas. É alguém conhecido na igreja, é alguém conhecido na assembleia, é alguém conhecido e aprovado na congregação. Esse é um princípio fundamental. Então, se alguém apareceu do nada e fundou uma igreja sem um histórico, esse não pode ser um pastor, esse só pode ser um ladrão e salteador, porque ele subiu por outra parte. Percebe? Esse é o princípio que Jesus aplica no texto. Olha o verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, há todo um histórico para ele chegar a ser um pastor, como nós colocamos para você no começo. Ele foi observado, ele mostrou a aptidão, ele passou pelo crivo, houve o aval da congregação, ele foi ordenado e agora é pastor. Agora ele é pastor. Ele está completamente respaldado por todo um aparato, por uma observação e por uma aprovação. É o que Jesus colocou aqui no verso 2. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha o verso 3, o que acontece? A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. A este o porteiro abre, porque ele é conhecido pelo porteiro. Aí as ovelhas ouvem a sua voz, porque ele é conhecido pelas ovelhas. E um outro detalhe, ele chama as ovelhas pelo nome. Ou seja, além dele ser conhecido e aprovado, ter o aval do porteiro para entrar, as ovelhas ouvem a sua voz porque a sua voz é conhecida, e ele conhece as suas ovelhas porque ele chama as suas ovelhas pelos seus respectivos nomes. Percebe? Existe uma relação, existe uma convivência. Esse de fato é o pastor das ovelhas. Aí diz que ele as traz para fora quando for necessário para trocar de pasto, para conduzir para um aprisco, etc, etc, etc. Então percebe que existe toda uma relação e todo um reconhecimento para isso. Assim sendo, eu creio que nós podemos avançar. Continuando o texto, Jesus no verso 6, no verso 7, no verso 8, ficou algo que não foi entendido pelo seu público aqui, e ele precisou aprofundar ainda mais essa questão. Agora eu vou colocar na tela para você acompanhar o verso 6, verso 7 e o verso 8 para a gente dar continuidade. No verso 6 ele diz assim: Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou-lhe, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então perceba que no verso 6, o texto esclarece que Jesus estava contando uma parábola, usando a figura de ovelha, de pastor, de salteador, de porteiro, de porta, etc. e etc. Era uma parábola que Jesus estava contando para aplicar um princípio fundamental e elementar nessa relação de pastor e ovelha. Aqui, ele vai dizer o que no verso 8? Que
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É preciso lembrar que o público para o qual Jesus está falando aqui, ele é um público heterogêneo, formado por fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, levitas e gente comum. Esta parábola era para atingir de forma direta os líderes de Israel, que era para eles estar exercendo justamente essa relação de pastor e ovelha. Eram para eles ser conhecido pelo povo, pelos povos de Israel, pelo povo de Israel, e era para existir essa relação. Era para o povo de Israel lhes conhecer a voz, e era para eles conhecer as ovelhas de Israel pelos seus respectivos nomes. Mas, pelo contrário, eles não estavam sendo pastores, estavam sendo ladrões e salteadores. Com a pressão de Roma, eles estavam usando a nação de Israel para proveito próprio. É o que ele esclarece na última parte que nós vamos ler agora com vocês. Veja bem, eu quero colocar agora na tela o verso 10, o verso 11, o verso 12 e o verso 13 para a gente chegar no finalmente aqui nessa questão e fazer a aplicação correta. Olha só, verso 10, 11, 12 e 13, coloco na tela para você acompanhar. Verso 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o ponto que eu queria chegar para vocês, que nós mencionamos no começo. Note que o texto principal é esse aqui. O ladrão vem senão para roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então hoje há uma divergência entre os teólogos, os eruditos, para se identificar aqui de quem Jesus estaria dizendo aqui como ladrão. Aqui é Satanás, ou aqui seriam aquilo que eu já estou dizendo para vocês, os líderes de Israel a quem Jesus está fazendo uma exortação direta e muito dura. Se nós colocarmos essa característica para Satanás, não haveria problema, que também o diabo está assim empenhado em matar, roubar e a destruir. Mas se nós aplicarmos aqui o conceito da hermenêutica e também da exegese, onde na hermenêutica a Bíblia explica a Bíblia e um texto deve ser interpretado à luz do seu contexto, você vai ver que aqui é uma exortação direta e muito dura aos líderes do tempo de Jesus. Por quê? Porque olha o que ele vai dizer no verso 11, 12 e 13. Verso 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Lembra que Jesus vai dizendo lá que o pastor é conhecido. Por que o pastor é conhecido? Por que para ele o porteiro abre a porta? Por que é que as ovelhas ouvem a sua voz? Também porque é que ele conhece as ovelhas pelo seu nome. O verso 11 explica. Porque um bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, ele participa, ele cuida, ele abre mão do benefício próprio, do proveito próprio para o cuidar das ovelhas. No momento em que a ovelha está ferida, no momento em que a ovelha está enferma, no momento em que a ovelha pode ter quebrado uma perna, pode ter danificado sua pata, no momento em que a ovelha pode estar com um problema na visão, no momento em que a ovelha pode ter se perdido do aprisco, pode ter caído no penhasco. Então o bom pastor ele está empenhado nisso. Essas são as suas características. Ele dá a sua vida, ele entrega a sua vida para o cuidar das ovelhas. Ele não pensa apenas no benefício e no proveito próprio para o qual a ovelha lhe pode proporcionar. Se nós pensarmos nisso, a ovelha tem muito a oferecer. A ovelha tem lã, a ovelha tem leite, a ovelha tem a multiplicação e a ovelha ainda tem carne. Mas o bom pastor ele não age por esse tipo de interesse. Antes ele se entrega, antes ele abre mão, ele renuncia muita coisa para cuidar das ovelhas. Essa é a figura de que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora ele vai dizer o que o mercenário faz. Aquele que não é pastor, mas está no aprisco. Está com um cajado na mão. Olha o que acontece aqui. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem as ovelhas não são, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Olha o que o mercenário faz. Aqui o lobo, vamos interpretar lobo como uma figura para as adversidades ou todas as mazelas que uma ovelha pode enfrentar. O mercenário que não é pastor, quando ele vê isso, ele não participa, ele não intervém, ele não quer nem saber, ele não está nem aí.
Vou exemplificar. O mercenário que não é pastor, para ele pouco importa o que você está passando no seu casamento, para ele pouco importa se você não está bem psicologicamente, para ele pouco importa se você não tem o que comer, para ele pouco importa o que é que está acontecendo com você, ele não quer nem saber. Ele não vai participar disso porque ele é mercenário. Nesse exato momento ele vai fugir e vai deixar você à mercê do lobo. Aí o lobo vem, arrebata a ovelha e a dispersa. É onde acontecem frustrações, é onde acontece muita coisa que está tirando essa relação e que está esvaziando as igrejas. Aí Jesus termina dizendo o quê? Ora, por que o mercenário foge, de acordo com o verso 12? Ele foge porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Esse é o último ponto que eu quero trabalhar com você, para você de fato entender o que é essa questão. Na linguagem bíblica, como é que nós entendemos biblicamente essa questão do mercenário? Vou colocar na tela para você o que está no dicionário de Champlin, Dr. Russell Norman Champlin. Coloco na tela e faço a leitura com você. Olha só, um mercenário. Um mercenário era um trabalhador contratado por tempo limitado. João capítulo 7, verso 1 e ainda Marcos capítulo 1, verso 20. Eu não vou ler por questão de tempo. Contrastando com um trabalhador permanente, é onde os textos vão nos levar. Um trabalhador temporário geralmente era tentado a servir mal, visto que sabia que não contava com um trabalho permanente. Isso parece refletir-se em João capítulo 10, verso 12 e 13. Olha só, é o texto que nós estamos trabalhando aqui com vocês. Que na ilustração de Jesus, entre um mercenário que somente queria dinheiro e um pastor que se preocupava com o bem-estar das ovelhas, percebe? O mercenário que só queria o dinheiro, é o interesse, e um pastor que de fato se preocupa com o bem-estar das ovelhas. Vamos seguir. Isso provê uma lição espiritual sobre os tipos de líderes espirituais que existem. Provavelmente Jesus quis ilustrar o alto interesse dos líderes religiosos que se opunham ao Messias, só eram religiosos por causa do que assim podiam ganhar. Dicionário de Champlin, Dr. Russell Norman Champlin. Percebe? Então cuidado. Há no nosso meio hoje pessoas que só estão por interesse. Pessoas que fracassaram na vida, pessoas que não estudaram, pessoas que não têm uma profissão, fracassaram na vida e estão explorando a fé cristã. Esse tipo de pessoa é mercenária. E ela só está ali por interesse próprio. Ela vai usar a ovelha, ela vai tirar benefício da ovelha, ela vai ter isso como um meio de sobrevivência, porque como eu disse há minutos atrás, a ovelha tem muito a oferecer. A ovelha tem lã, a ovelha tem leite, a ovelha tem a multiplicação e a ovelha ainda tem a carne. Então o mercenário é disso que ele está atrás. Ele não está preocupado com o bem-estar das ovelhas. Então cuidado com líderes que aparecem do nada, que não tem um histórico, que não tem uma documentação, que não tem uma declaração, que alguém, que de fato nesse histórico alguém o experimentou, alguém o observou e mediante as vias legais chegou a ordenar essa pessoa a pastor. Hoje nós temos meios de como investigar isso. Existem as convenções. Se a pessoa chegar a se apresentar como pastor e abrir uma igreja, procure investigar o passado, quem levou ela a ser pastor, de onde que ela veio, qual foi o legado que ela deixou para trás. Fazendo isso, você não vai cair na mão de mercenário. A internet está cheia de exemplos de pessoas que estão fazendo isso e que estão enganando muita gente. Existem vários e vários casos que podem ser elencados aqui. Por conta do tempo, eu não vou colocar vídeo, não vou colocar mais nada, só para o vídeo não ficar muito extenso e muito, de certa forma, enfadonho a vocês. Mas eu vou terminar colocando a imagem para ilustrar do que é que o mercenário corre atrás. Aparece a imagem aí na sua tela só para ilustrar o que nós estamos colocando aqui como a figura de um mercenário. Assim sendo, querido, o bom pastor vai ter essa característica. O bom pastor ele padece, o bom pastor ele renuncia, ele abre mão, sua voz é conhecida, o porteiro sabe identificá-lo, ele conhece as ovelhas pelo seu nome e ele se preocupa com o bem-estar das ovelhas acima de tudo.
Então fica fácil você agora identificar o bom pastor do mercenário que não é pastor. Eu vou ficando por aqui, que Deus em Cristo vos abençoe. Esse é mais um vídeo esclarecedor que o Praxis Teológica traz a você. Então ajude o nosso trabalho. Eu não estou aqui por causa de dinheiro, não estou aqui atrás disso, senão isso iria contrariar o que eu estou dizendo agora a respeito do bom pastor e do mercenário. Mas para o nosso trabalho ser realizado na internet, que é uma terra de ninguém hoje em dia, nós precisamos de cumprir alguns requisitos do próprio YouTube. Isso envolve quantidade de pessoas, relevância do vídeo, para que esse vídeo seja colocado como opção de busca. Então eu peço que você se inscreva no canal. Ao se inscrever no canal, ative as notificações. Ao ativar as notificações, deixe o seu like, vai ser muito rápido, gostei ou não gostei, faz parte do jogo, fazer o quê? Além disso, você pode tornar o vídeo relevante colocando seu comentário. Professor, você poderia me esclarecer mais essa questão aqui? Eu vou fazer questão de responder você. Tem meu WhatsApp no vídeo, você pode me mandar um WhatsApp, um e-mail, você pode encontrar-me ali nas redes sociais e etc. E por último, você pode também ajudar a compartilhar os nossos conteúdos para alcançar o máximo de pessoa possível e assim nós continuarmos com esse trabalho missionário. Então faça isso, nos ajude, eu conto com você. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo no Praxis Teológica. Fiquem todos na paz.